Eu quero desejar a todos a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Nós vamos, nesta hora, meditar na palavra do Senhor. É bom lembrar que a meditação na palavra de Deus, ela traz para nós a introspecção e nós começamos a ver não no outro, mas em nós a necessidade de mudar. Nós estamos falando a respeito de família e hoje é o encerramento do mês da família e eu quero trazer uma palavra para este fechamento falando da importância de nós levarmos as nossas questões a Cristo. Na sua casa, aquilo que acontece, aquilo que você vive, as situações que você vive, principalmente aquelas que exigem um milagre, situações assim que para o homem natural às vezes não tem como. E situações que às vezes o homem natural resolve, ou o médico resolve, ou a sua posição social resolve. E aí eu quero perguntar para você, a quem você tem levado as situações da sua casa, as questões da sua casa? A quem você tem levado? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, nós iremos ler a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está na minha casa, já paralítico e terrivelmente em sofrimento. E disse Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu sou homem sob autoridade. Eu sou um homem que tenho autoridade sobre soldados, e eles estão sob as minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Vamos orar ao Senhor? Colocar nossa vida, nosso coração diante de Deus. Deus amado, Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, nós oramos a Ti nesta hora e vamos ao Senhor em nome de Jesus. E pedimos que a Tua palavra, ela possa, Senhor, encontrar guarida em nossos corações e que o Senhor possa falar com cada um, com cada lar, com cada família nesta hora, de forma que possamos ver Teu poder estabelecido, as Tuas mãos estendidas e o nome de Jesus ser glorificado. Oramos para que o Senhor nos dê a iluminação na Tua palavra, para que o que venha a ser dito, seja dito tão somente aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu procurarei ser bem sucinto naquilo que nós iremos tratar neste momento.
E o que nós iremos tratar neste momento é a respeito da nossa família, do nosso lar. Nós sabemos que nós estamos, de uma forma geral, nós não estamos imunes aos problemas. Não estamos imunes às questões desta vida que nos rodeiam e que quer de alguma forma tirar a nossa paz, quer de alguma forma tirar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança. E aí, sobre nós, crentes ou não, vem situações para que isto aconteça conosco, abale a nossa fé, abale a nossa alegria, abale a nossa esperança e até mesmo nos prove naquilo que nós professamos. Se eu professo que eu creio em Jesus, não pense você que vai vir mar de rosas porque você crê em Jesus. Não, mas vai vir situações para provar a sua fé em Cristo Jesus. Nesta hora a palavra nos diz de um homem que era um homem bom, era um homem que amava o cristão. Ele não diz que ele era cristão, que ele era servo de Deus, a palavra não diz isso, mas a palavra diz que ele amava os cristãos, amava aqueles que criam em Deus, ao ponto de Lucas vai nos dizer essa história dizendo que quem foi interceder por ele foi os próprios homens que serviam a Deus, dizendo: Senhor, ele merece porque ele mesmo construiu a nossa sinagoga aqui, ele é um homem bom, dá ouvido àquilo que ele está pedindo, Senhor. Ele achou pessoas para interceder por ele, segundo Lucas. Mas segundo Mateus nos diz que este homem foi até Jesus. Qual que era a questão dele? Tinha uma casa, um lar, e dentro do seu lar havia ali um homem, um servo dele, que fazia parte da sua família, ele o considerava de tal forma. Esse homem estava tão doente que já não mexia mais, ele estava paralítico, não mexia mais. E ele, muito preocupado com a saúde daquele homem, muito triste, muito angustiado, ele tinha, meu querido e minha querida, ele tinha opções. Porque não se tratava de um homem comum, mas era um centurião, uma autoridade. E essa autoridade, ela era provida de alguns recursos que o homem comum naquele momento não tinha. A autoridade, ele como autoridade, ele tinha acesso aos melhores lugares para tratamento de saúde, tanto dele como dos seus. Como autoridade, o acesso dele era mais fácil a essas questões. Ele podia interceder junto ao imperador, junto àquela pessoa que ele era submissa a ela, por se tratar de um homem fiel àquilo que ele fazia e a quem ele servia. Ele tinha recursos financeiros, porque a autoridade naquela época, ela era bem paga, ela recebia muito bem para cumprir o seu papel, dado a verdade que o império, ele era protegido e ele era sustentado pelo poder da autoridade e daqueles que exerciam autoridade para o império. Era esses que faziam com que as coisas funcionassem. Então, o soldado, ele era bem remunerado. Então, o centurião, era muito melhor remunerado, porque se tratava de um homem que ele tinha a responsabilidade de governar, de exercer o domínio sobre exércitos de 100 homens. Por isso o nome centurião. Grupos de 100 homens. Alguns centuriões
cuidava de 1000 grupos de 100. E aí, este homem, o que eu quero dizer para você é que este homem tinha opções para levar a questão do seu lar até as opções que ele tinha. Nós temos hoje pessoas também que têm opções, pessoas que têm recursos financeiros, que têm um ótimo plano de saúde, que têm um bom veículo à sua porta para poder usar para ir e vir onde quiser. Mas aquele homem, apesar de tudo aquilo que ele tinha, ele escolheu levar a questão da sua casa, do seu lar, até Jesus. Quem era Jesus naquele cenário? Jesus era um homem, como eu e você, que sobre ele era notório as mãos e o poder de Deus. Sobre ele era notório o favor de Deus, porque ele pedia e Deus atendia, e o cego via, o coxo andava, o paralítico andava, o doente era curado, o leproso era curado. Coisas que não tinha jeito, que não tinha tratamento para a época, que era uma sentença de morte sobre o homem, Cristo Jesus pedia a Deus e através de Jesus acontecia um milagre. Pois bem, qual que era a situação daquele centurião? O que levou ele levar essa questão até Jesus? Ele tinha a opção de usar seus recursos, ir no melhor hospital, até mesmo porque ele não tinha ido, não tinha um diagnóstico sobre o seu criado. Então ele poderia ter escolhido usar seu recurso, usar da sua autoridade, usar do seu prestígio, usar daquilo que estava à sua mão. Não, ele foi até Jesus. Este homem nos ensina uma primeira coisa. Ele nos ensina a confiar em Jesus. Infelizmente, hoje nós temos visto muitas pessoas, inclusive crentes, que deixam Jesus para o último recurso. Jesus está aqui, mas eles creem que Jesus está lá longe. Para eles, Jesus está lá no céu e eles estão aqui na terra e é muito difícil chegar o pedido deles até Jesus. Quando na realidade o nosso Jesus está aqui ao nosso redor, está do nosso lado, pronto para ouvir nossa oração, pronto para ouvir nosso pedido. E nós deixamos de confiar em Jesus para primeiro confiar no nosso recurso. Primeiro confiar. Passou mal, tá ruim dentro de casa, vou levar para o hospital. E sai correndo, e sai procurando um profissional, e gasta dinheiro, e procura ter o melhor plano de saúde, porque se ficar ruim, quem vai curar? Então nós temos que ter recursos, temos que ter dinheiro, temos que ter um melhor plano hospitalar. Quando naquele momento, aquele centurião mostra que a única coisa que precisava ter era Jesus. Que os recursos dele, por melhores que fossem, nada comparava ao poder de Cristo Jesus. Às vezes nós temos que ir ao hospital sim, meu querido. Eu não estou dizendo que nós não devemos ir ao hospital. Mas às vezes, antes de ir ao hospital, Deus quer que você converse com Ele. Senhor, está aqui essa situação de saúde. Eu vou procurar um profissional de saúde, porque foi o Senhor que levantou os profissionais de saúde. Mas eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da saúde do meu filho,
da saúde, da minha saúde, ou da saúde da minha esposa. Põe as tuas mãos. Senhor, embora eu tenha recursos, mas que o Senhor possa ir à frente, e ao chegar ali, que o Senhor possa dar a solução dessa situação, ou até mesmo aqui, se for a vontade do Senhor. Querido, as questões do nosso lar precisam ser levadas até Jesus. E nós temos levado as questões do nosso lar a outras pessoas. Quer ver um exemplo? Quando se trata de problema de saúde, eu já vi crente procurar conselho com vizinho, com amigo, com parente, e aí eles falam, faz uma garrafada assim, 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 toma isso que é bom, toma aquilo que é bom, e ele vai lá correndo e faz. Ele acha mais fácil fazer isto, ou vai no doutor fulano de tal, ele é um médico muito conceituado, para você conseguir uma consulta com ele, você tem que ligar com antecedência. Então liga, porque ele vai resolver seu problema. E a gente fica presa a essas coisas e não leva diante de Deus. E aí quando a gente recebe a notícia, é para a morte, é um câncer, não tem jeito, só Deus, aí a gente leva até Deus. Por que não levar a questão antes ao Senhor? Às vezes é uma situação com o filho, um problema de comunicação. Aí você espreita o pastor e coloca ele contra a parede. Você espreita o psicólogo e coloca ele contra a parede. Você quer uma solução, você quer uma varinha de condão para que aquilo que está acontecendo com seu filho seja resolvido, quando na realidade foi falta de instrução sua, foi falta de você buscar de Deus ou exercer sua autoridade como pai, como mãe, como cristão que você é, de aconselhar seu filho e ensinar ele no caminho que se deve andar. E aí a coisa dificultou, porque você não exerceu o seu papel dentro do seu lar, e você quer levar as questões, os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, para um médico que nem conhece você. Não, mas é problema psicológico, e você não conversa com o Senhor. Nós temos o recurso que é a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, ela é capaz de dividir as coisas, ela é uma espada de dois gumes, ela é capaz de nos dar o discernimento daquilo que está acontecendo. Mas a minha questão do meu lar, eu quero levar para o profissional, eu quero usar os recursos que eu tenho. E aí quando se trata de uma família pobre que não tem recursos, aí corre atrás de Deus. Primeiro busca o posto de saúde, busca o amigo, busca o vizinho e depois busca Deus. Sempre estamos colocando Deus em último plano, como aquele que é obrigado a resolver todos os meus problemas. E se ele não quiser resolver? E se ele virar para você e falar assim, já que você está procurando os seus recursos, vai lá. Senhor, mas eu procurei os meus recursos, não teve jeito não. Problema seu. Pastor, mas aquela mulher do fluxo de sangue gastou todos os seus recursos. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela largou tudo aquilo e ela tocou em Jesus. Está faltando para nós levar as nossas questões familiares até o Senhor, para que Ele possa se revelar Deus na minha e na sua família. Aquele centurião me mostra e me ensina que eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso crer que Ele está aqui perto de mim. Eu preciso crer que Ele tem a resposta. Aquele centurião me ensina outra coisa. Além de confiar em Jesus e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele me ensina que eu preciso ser detalhista com Jesus.
Tem pessoas que às vezes eu vejo orar e falo assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Claro que Ele sabe. Ele é onisciente. Senhor, o Senhor pode operar todas as coisas. Claro que Ele pode. Ele é onipotente. Mas esquece que Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está onde Ele quiser estar. Ele está onde você não pode estar. E aquele centurião me mostra que eu preciso ser uma pessoa detalhista com esse Cristo que está aqui. Senhor, sabe qual que é meu problema? Meu problema é o meu criado. Ele está paralítico, ele não está conseguindo nem andar, Senhor. Ele é detalhista com Jesus. Senhor, ele precisa de saúde. O problema dele agora não é dinheiro para procurar um médico. O problema dele agora não é um milagre para que surja um recurso ou um médico de outro lugar, o melhor cirurgião para resolver. Não, o problema dele agora, Senhor, o que ele precisa é de uma palavra do teu poder. O Senhor olha para aquele homem, o Senhor fala assim, eu vou lá curá-lo. Pode me conduzir até ele, eu vou lá curá-lo. Porque ele foi detalhista com Jesus. Ele apresentou a Jesus a sua causa de maneira detalhada. Nós não temos guardado tempo nem mesmo para levar até Jesus as nossas questões com detalhes. Temos tempo para o nosso trabalho, temos tempo para os nossos afazeres de dentro de casa, temos tempo para deixar de, às vezes, estar na igreja congregando para limpar a casa. Temos tempo para isto, mas não temos tempo para parar, entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e conversar com meu Deus. Conversar com o meu Cristo, não porque Ele está dentro do meu quarto, é porque as pessoas que estão ao seu redor não precisam tomar conhecimento das suas questões. Você precisa levar suas questões do seu lar até Jesus. E aí nós não fazemos. Pois bem, a terceira coisa que esse homem me ensina é ter fé. Fé. E aí Jesus fala assim, pode me levar que eu vou lá, eu vou curá-lo. Ele fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai não. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim, eu sou um homem que eu poderia ser melhor diante de Deus e não sou. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa porque eu não sou fiel a Deus. E o Senhor é Deus. O Senhor é um homem que é diferente. O Senhor é homem, mas o Senhor também é Deus. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno de receber a tua santidade. Mas eu creio, eu tenho fé que se o Senhor falar que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Porque eu sou homem que tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu digo eles vai, e ele vai. Eu digo para o outro vem, e ele vem. Eu digo para aquele faça isso, e ele faça. E eu creio que se o Senhor falar, aquilo que o Senhor falar vai acontecer. Querido, que fé. E às vezes nós queremos que o homem da prece poderosa resolva meu problema. Que o pastor fulano de tal, que o homem de Deus, que sabe até mesmo o anjo que está comigo, resolva meu problema. Eu preciso da unção de Manassés para eu poder esquecer aquele problema ou aquela situação ruim ou o meu vício para eu ter vitória. Você precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. A sua família precisa da palavra de Jesus. E nesse tempo que nós vivemos, onde nós temos usado esse recurso, que é a distância online, eu vejo esse milagre de Jesus como um dos primeiros milagres que Jesus opera à distância, online, vamos dizer assim.
Jesus, ele não foi resolver o problema do criado. Mas aquele homem teve fé, que independente que Jesus fosse ou não fosse, Jesus podia curar. Talvez eu estou conversando com você aqui agora, e você está necessitado de um milagre dentro da sua casa. Você não pôde ir à igreja, por algum motivo você não pôde confessar ao Senhor aquela situação, mas você crê que através da palavra de poder que está sendo pregada nesta hora, a situação na sua casa que às vezes está há 2, 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas com a palavra de Jesus pode ser resolvida. E aí Jesus pode operar online no seu problema. Aquele homem creu nisto. E você, nesse momento, pode também crer nisto, e Jesus pode entrar com providência e operar. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de poder de Jesus está me ensinando que Ele é onipresente e que Ele pode operar de maneira toda especial na minha e na sua vida. E aí, esse homem me ensina a ter fé em Jesus. E Jesus olha aqui e fala, nem mesmo, olha, eu tenho andado para todo os lugares aí, meus queridos, e nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E aí Jesus fala assim, seja feito conforme a tua vontade. Não. Porque nós temos vontades para muita coisa. E nós declaramos as nossas vontades, mas não temos fé. Falamos de coisas que não cremos. Pregamos às vezes coisas que não cremos. E aí, como que nós queremos que Deus opere se não temos fé? Como que nós queremos que Deus opere? E esse centurião me ensina a ter fé. E através da sua fé, Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. E a palavra fala que na mesma hora o seu criado foi curado. Sua família pode ser curada agora. Dessa infelicidade, dessa tristeza, dessa angústia. Basta você crer. Essa enfermidade pode ter fim agora. Basta você crer. Este problema que você tem aí e não coloca diante de Jesus, pode ser resolvido agora. Basta você colocar diante dele e ter fé e deixar ele operar segundo a vontade dele. Porque talvez ele não vai operar do jeito que eu quero, mas ele vai operar do jeito que ele quer, porque ele é Deus. E eu quero encerrar esta palavra contando a experiência de um pastor. Um pastor que ele estava em um hospital visitando um membro da igreja dele. E no final do corredor estava ali uma família chorosa. Uma família triste porque o patriarca daquela família, o pai, estava morrendo. E no meio daquela família tinha lá um novo convertido da igreja daquele pastor, que viu aquele pastor e correu até ele e falou, pastor, vem cá. Só podia ali orar por aquela família. É mesmo? O que está acontecendo? Olha, essa família está com o pai ali. O médico acabou de falar que ele não passa desta noite. Balão de oxigênio. O homem estava realmente paralítico. Ele não podia mexer mais. A respiração já, ele buscando ar onde não tinha ar. E aí esse novo convertido falou assim, pastor, vai lá, ora, para que Deus opere uma bênção, um milagre. Ele falou, perfeitamente. O pastor foi lá, se apresentou para a família e falou assim, eu queria orar por vocês. Só que dentro daquele pastor, ele confessou, contando essa experiência, e eu tive o privilégio de ouvir dele essa experiência, ele falou por dentro dele o seguinte, Senhor, não tem mais jeito.
o Senhor vai levar mesmo. Mas eu vou orar para que o Senhor possa, nesta hora, confortar a família. E ele orou, pedindo que Deus confortasse a família nesse momento tão difícil. E aí a palavra que ele usou, nesse momento inevitável que é a morte. Ele orou, levou, apresentou aquela família, apresentou o seu José, que era o pai daquela família, e depois foi embora. Pois bem, no outro dia, segunda-feira, 10 horas da manhã, aquele moço bate à porta daquele pastor. Pastor, pastor! E ele levanta e ele fala assim, pois não, o que foi, meu querido? Pastor, eu preciso que o senhor vá lá no hospital agora, aquela família precisa do senhor lá agora. E ele falou com ele mesmo assim, morreu, o moço foi embora, eles devem estar querendo um culto fúnebre. Ele falou assim, peraí que eu estou indo. E aí ele desceu, entrou dentro do carro daquele novo convertido e falou assim, o que aconteceu, meu irmão? Ele morreu, né? Aí ele, morreu? Morreu não, pastor. Aquele moço acordou sentindo muita paz e alegria e pediu comida. E ele levantou e comeu. E tinha 30 dias que ele estava para morrer. E a família agora quer que o senhor vá lá glorificar a Deus pelo milagre que Deus operou. E aí aquele pastor falou assim, para de brincar comigo, rapaz, fala sério. O moço morreu, não morreu? E aquele novo convertido falou assim, que é isso, pastor? Ele está vivo. O que aconteceu é isso que eu estou falando com o senhor. E chegando no hospital, aquele pastor viu o quarto cheio com os familiares que estavam na noite anterior. E aí eles receberam o pastor com muita alegria. E o seu José estava sentado, todo arrumado na cama. E aí ele falou assim, bom dia, seu José? Aí ele, sim, o senhor é o pastor que esteve aqui ontem? Sim, sou eu. Ele falou assim, pois eu não vi o senhor, mas minha filha que está aqui falou do senhor para mim. E eu estou aqui esperando o senhor para nós orarmos, agradecendo a Deus pelo milagre que ele fez, porque agora eu quero caminhar com esse Jesus que me curou. Naquela noite, aquela oração, ela levou aquela família a ter fé. E através da fé daquela família, Deus operou um milagre no seu lar e na vida do pai daquela família. E todos foram salvos em Jesus naquele momento. E aí aquele pastor falou assim, mas por que o senhor está todo arrumado aí? E aquele seu José falou assim, porque o médico me deu alta. Eu passei por todos os exames e eu não tenho nada. E ele mandou eu ir embora para casa. E aquele pastor orou naquela hora agradecendo a Deus e pedindo perdão ao Senhor. Ele falou, Senhor, me perdoe por não ter crido e achado que a morte era inevitável. E hoje eu vi que independente daquilo que os meus olhos vejam e o que o meu coração pense, ainda que tenha fé, o Senhor pode operar um milagre. Aquele centurião, meu querido, esse centurião, ele não era um servo de Deus, mas ele teve fé em Jesus. Aquela família não servia ao Senhor, mas teve fé através de uma oração. Tenha fé que Deus pode operar um milagre na sua casa, na sua família. Tome muito cuidado onde você está levando as questões da sua casa. Às vezes você vai levar para uma pessoa descomprometida, desprovida de paz, de alegria, da bênção do Senhor. E o que o Senhor tem e quer para você é que possa acontecer um milagre. Ainda que seu vizinho não creia, ainda que seu médico não creia, Deus é aquele que pode operar um milagre. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor nesta hora uma bênção? Senhor Deus, eu quero orar-te nesta hora. E agradecer ao Senhor por esse mês que tanto o Senhor fez pelo nosso lar, pela nossa família,
por aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor. E nesta hora eu quero orar ao Senhor em favor de cada lar, especialmente daquele lar que precisa da palavra do teu poder e que às vezes não crê na operação do Senhor, ou às vezes não leva até o Senhor com detalhes as situações. Senhor, vá de encontro a este lar, a essa família. Mostra a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. E peço ao Senhor que o Senhor possa estar operando de uma maneira toda especial, para que não só a cura física aconteça, mas a cura espiritual, para que possa haver salvação na nossa casa e para que o nome do Senhor possa ser engrandecido. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. E dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada lar, sobre cada família, espalhada sobre toda a face desta terra, hoje e para sempre. Amém. Que a palavra do Senhor possa ficar no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família de uma maneira extraordinária, de uma maneira toda especial. E eu desejo a você a graça e a paz de Jesus, que você possa ter uma semana, dias, meses, anos de vitória, crendo na palavra de Jesus.